Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é meu Deus, eu cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: o Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é meu Deus, e sobre todo nome, e sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Olá, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos compartilhando da palavra de Deus, trazendo uma palavra de ânimo, de esperança, uma palavra que o Senhor esteja falando ao nosso coração, sustentando as nossas vidas, fortalecendo a nossa fé, especialmente nesses momentos, nesses dias de angústia, nesses dias de tantas incertezas que nós temos vivido. E hoje, nessa oportunidade, nós queremos compartilhar com os irmãos a mensagem O Clamor de um Homem Aflito. E para tanto, nós faremos a leitura da palavra do Senhor no Salmo 142. Eu convido você que está aí nos acompanhando pela internet, que está aí ouvindo esta mensagem, para que abra a palavra de Deus e acompanhe a leitura que será feita no Salmo de número 142. A palavra do Senhor nos diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olhe à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio,
o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém. Vamos orar, suplicando ao Senhor a sua bênção, a sua direção, a sua ministração nas nossas vidas. Convido você, meu irmão, minha irmã, a que elevemos o nosso coração, a nossa vida a Deus neste momento. Pai Santo, Deus querido, nós glorificamos o Teu nome, nós Te adoramos, ó Deus, pelo Teu cuidado em nossas vidas, por todas as lições, por todas as palavras que o Senhor já tem trazido aos nossos corações nestes dias, nas ocasiões, nessas oportunidades que nós temos vivido. Que o Senhor, ó Deus, continue falando ao nosso coração, que o Senhor, ó Deus, continue ministrando as nossas vidas. E agora que nós nos aquietamos, cada um no conforto dos nossos lares, junto da nossa família, agora que nós paramos para ouvir a Tua voz, que Tu fales conosco, Tu continues falando ao nosso coração, ministrando as nossas vidas através da palavra do Senhor. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o clamor de um homem aflito. Há neste salmo um ensino sobre oração em tempos de angústia. E talvez alguns questionamentos sejam por demais pertinentes para as nossas vidas, quando nós estamos vivendo em momentos de angústia, quando nós estamos vivendo em momentos de aflição. Como orar em tempos de aflição? As aflições podem ser benéficas para as nossas vidas de oração? Será que o propósito de Deus, ao permitir que nós passemos pela aflição, seja refinar, aprimorar o nosso clamor a Ele, aprimorar a nossa fé? Quais atitudes eu preciso ter diante das aflições que me levarão a conhecer e a experimentar a vontade do Senhor? Uma situação de aflição, semelhante a uma prisão, pode ser vista como bênção e um incentivo à oração? E, por fim, o que podemos aprender e pôr em prática sobre a oração em tempos de angústia? Quando nós olhamos para esse salmo da palavra de Deus, nós encontramos aqui o clamor de um homem aflito, e nós vamos ver que o clamor deste homem aflito tem muito a nos ensinar. Quem era este homem aflito? Quem era este homem que aqui clamava ao Senhor? Sabemos pela palavra de Deus que esse homem é Davi. Davi recebeu a iluminação de Deus para não apenas compor esta bela oração, esse mavioso cântico a Deus, esse poema belíssimo, como também recebeu a graça de retratar a sua própria experiência nessa composição. E quando nós olhamos para essa experiência aqui retratada, nós vamos ver que esta experiência encerra lições preciosas para as nossas vidas no que diz respeito à oração em tempos de aflição. Qual era a aflição de Davi? A sua aflição era resultante da perseguição gratuita que ele estava sofrendo por parte do rei Saul. Este que, por inveja e ciúme de Davi, passou a persegui-lo como se Davi fosse um criminoso, como se fosse um bandido. Davi fugia para salvar a sua própria vida. E é em meio a essa situação que Davi vai compor este maravilhoso masquil, contando sua aflição ao Deus Todo-Poderoso. Um masquil é uma canção didática que reforça um ensino de sabedoria e piedade para as nossas vidas. E assim são muitos outros salmos, um masquil que nos revela essas lições preciosas. E quando nós olhamos para este salmo em tela, podemos enxergar a realidade de um homem aflito, a oração que esse homem aflito faz a Deus e o livramento que foi proporcionado por Deus a esse homem aflito. Então, meus irmãos, eu te convido a que nós observemos essas realidades, essas lições, e extraiamos todo o seu aprendizado para as nossas vidas. Em primeiro lugar,
a realidade de um homem aflito. Qual era a realidade de Davi? Primeiro, ele encontrava-se sozinho, em risco de vida. Ele se encontrava abandonado por todos, desamparado. Ele fugia para salvar a sua própria vida. Ele era perseguido injustamente. Ele estava entristecido, abatido, enfraquecido, incapaz de resistir sozinho aos seus perseguidores. Estava escondendo-se no fundo de uma caverna escura. E quando nós paramos para meditar na realidade que Davi estava vivendo, quem sabe muitos de nós nesses dias esteja se identificando com esta realidade. Talvez não estejamos sendo perseguidos ou fugindo de um inimigo que queira ceifar a nossa vida, propriamente dizendo. Mas é bem provável que todos nós nos sintamos abatidos, sozinhos, entristecidos, muitos aí nas suas casas, devido a essa quarentena, vivendo esse sentimento, quem sabe que beira até o desespero. Quantas são as vezes em que nós não nos vemos em situações como esta? Talvez não estejamos sofrendo risco de vida, mas a aflição, a perseguição, a tribulação se levantam contra nós com uma força avassaladora tal que esteja nos impulsionando ao fundo de uma caverna de aflição. E assim, nos sentindo jogados ao abandono e à escuridão total, nos sentimos completamente enfraquecidos, sem forças para sair dessa situação. E é exatamente, meus irmãos, minhas irmãs, que nesses momentos que nós vivemos, que nós precisamos nos perguntar e decidir qual será a nossa atitude. Nós vamos nos acomodar e deixar as coisas como estão, até não restar mais nenhuma força em nós? Ou nós vamos reagir, ainda que sabendo que nós nada podemos fazer, a não ser clamar a Deus, que tudo vê e tudo pode? Algumas pessoas têm a tendência de se acomodar e ficar estagnadas numa situação de aflição, sem reagir de forma alguma. Pode até parecer uma atitude de alguém que tem fé, de alguém que está tranquilo e esperando em Deus, mas na verdade não é. Ele está acomodado, ele está estagnado e ele não está confiando que Deus fará algo. Outras têm a tendência de lutar com todas as suas forças para que a situação seja revertida, clamando a Deus. Muito embora o lutar com todas as forças possa parecer a reação de alguém inquieto e não confiante, o clamar a Deus revela a verdadeira fé que alguém tenha e a sua incapacidade de conformar-se com situações que bem podem ser revertidas pela oração, ainda que esta situação possa parecer impossível aos nossos olhos. Em outras palavras, meus irmãos, a lição para nós aqui, diante da realidade desse homem aflito, a lição para nós aqui é clara. Nós precisamos orar. Alguém já disse que, seja qual for a situação, resolva com oração. Quando nós oramos, damos passos largos no conhecimento acerca da pessoa de Deus. Quando oramos, aumentamos nossa confiança nele e revigoramos nossa mente e coração para também confiarmos nas suas promessas a respeito do que ele tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Quando oramos, nós usamos as armas certas e poderosas para lutarmos e vencermos as batalhas com a atitude correta em meio às aflições. E aqui nós poderíamos elencar uma gama variadíssima, muitos exemplos de situações em que nós podemos, devemos orar, clamar a Deus para que Ele venha nos socorrer nessas situações de aflição. Pode ser, por exemplo, aquela mãe que está com problemas com seu filho em casa, é um motivo de oração. Pode ser aquele pai que não consegue emprego, que está desesperado em como sustentar sua família. Pode ser, quem sabe, aquela preocupação que nós, como pais de família, temos
com relação ao sustento da nossa casa, ao sustento dos nossos, diante de tamanha crise econômica, diante de situações que estão surgindo bem diante de nós e nós não sabemos o que fazer e que geram a aflição, tamanha aflição no nosso coração. Pode ser aquela enfermidade que temos ou de algum ente querido que nos deixa preocupados e perplexos, aquele problema aparentemente insolúvel e que já se arrasta por anos, que temos vivido e convivido com ele no seio da nossa família. Pode ser aquela inquietação quanto ao futuro. E quantos de nós não estamos pensando, não estamos com essa inquietação no nosso coração com relação a como será daqui a alguns dias, como se dará a solução dessa crise, como se resolverá essa pandemia, como será a situação econômica do país, do nosso estado, da nossa cidade. São situações que nós precisamos colocá-las diante do Senhor. Precisamos orar, precisamos clamar ao Senhor, precisamos apresentar diante dele esta aflição, pois embora eu e você tenhamos entendido nesses dias que nós nada podemos fazer, tenhamos até reconhecido a nossa impotência, há um Deus que pode nos visitar e há um Deus que pode fazer algo em relação às nossas vidas, com relação a essas situações. Assim como Davi encontrava-se aflito, mas ele clamou ao Senhor. Nós, em meio a esse tempo de aflição, precisamos clamar ao Senhor. Parece que essa reação de Davi foi a que ele teve diante de Deus, por conhecer a Deus e o seu poder, por confiar nas promessas de Deus e naquilo que ele faria na sua vida. Davi, ele não se entrega. Ele estava prestes a esmurecer, mas ele não se entrega. Se você olha para o versículo 3 do Salmo 142, ele diz, Davi está dizendo para Deus: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Ele está dizendo, olha, eu estou prestes a entregar os pontos, mas eu não vou fazê-lo, eu vou clamar ao Senhor. Ele vai à luta, usando as armas certas e com a atitude correta. E esta é a arma certa, essa é a atitude correta que nós somos chamados a ter, clamarmos ao Senhor. Segunda lição que nós aprendemos, ela refere-se aqui à oração desse homem aflito. Vimos a realidade desse homem aflito que o levou a clamar. Agora nós vamos analisar, pensar, aprender com a oração desse homem aflito. Veja que é nessas circunstâncias de aflição que Davi levanta o seu clamor a Deus. No verso 1, a palavra diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Veja, meus irmãos, que coisa extraordinária. O mesmo privilégio, a mesma possibilidade que Davi tem de apresentar o seu clamor diante de Deus, e assim o faz. Eu e você também temos. Podemos ir ao Senhor, podemos alçar a nossa voz a Ele, podemos com a nossa voz suplicar ao Senhor e ter a certeza de que Ele nos ouve, especialmente nesse tempo de aflição. Veja que esse clamor continua, quando no versículo 2 também Davi diz: derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Ele expõe a sua fragilidade, a sua solidão, o seu sentimento de vazio, de abandono diante do Senhor. E da mesma maneira nós também podemos fazê-lo. Podemos expressar aquilo que está aqui dentro do nosso coração, aquilo que nos aflige dentro da nossa alma diante do Senhor. Ele expõe a sua fragilidade, a sua solidão, o seu abandono, o seu medo, confiando que o Senhor não apenas o está ouvindo, mas o Senhor estenderá a sua mão em direção da sua vida. Davi também continua nessa oração, a oração desse homem aflito, também reconhecendo a sua dependência de Deus. Quando, lá no versículo 3, logo no início, ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No original, há uma ênfase especial aqui, que não aparece no português, que seria mais ou menos assim: conheces tu a minha vereda. Ou, em outra tradução, seria: é tu mesmo quem conheces a minha vereda. Como que dizendo: tu sabes o caminho que eu devo seguir. Quem sabe do meu caminho, quem cuida da minha vida, quem sabe da minha vida, é o Senhor. Por isso eu clamo,
nessa dependência do Senhor, certo de que o Senhor tem cuidado da minha vida. Davi prossegue nessa oração também, expressando a sua confiança em Deus, o que fica claro nos versículos 5 e 7, quando ele diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Davi apresenta a sua vida diante de Deus nesta oração, declarando que a sua confiança está no Senhor. Versículo 7 ele diz: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Ele expressa então a sua confiança, o seu desejo por libertar-se dessa aflição e a sua disposição para testemunhar dos livramentos do Senhor. É como que dizendo: Senhor, eu estou clamando a Ti, eu confio no Senhor, eu estou certo de que o Senhor me libertará, e quando isso acontecer, os meus lábios declararão, os meus lábios anunciarão as Tuas obras e glorificarão o Teu nome. Que essa seja também a nossa expressão, a expressão do nosso coração, da nossa vida, a nossa oração diante do Senhor. Quando o Senhor nos visitar, quando o Senhor nos libertar, quando o Senhor nos livrar, que os nossos lábios testemunhem dos feitos gloriosos do Senhor nas nossas vidas. Quando nós estivermos aflitos, podemos orar a Deus e expressar aquilo que está no nosso coração, na certeza de que Deus não apenas nos ouve, como também o Senhor nos compreende. Ainda que se porventura nos faltar a fé, como a que Davi demonstra em meio a tal situação, podemos suplicar ao Senhor para que Ele nos conceda. A lição para nós aqui é que podemos expressar diante de Deus a nossa visão da situação através da oração, e que também seremos contemplados pela visão do Senhor acerca da situação. É como se Davi se apresentasse diante de Deus para orar, apresentando qual é a sua visão da realidade, qual é a sua visão da situação, e ao entrar em contato com Deus, ao conversar com Deus, ao falar com Deus e também ouvir a voz de Deus, agora a visão dele muda. Agora ele passa a olhar para a situação, não apenas da forma como ele a enxergava no começo dessa oração, mas ele passa a olhar para essa situação da forma como Deus a enxerga. E isso vai abastecendo o seu coração de fé. Isso vai fortalecendo a sua confiança para que ele continue esperando no livramento que Deus proporcionará. É como se Davi começasse a clamar a Deus e visse agora a resposta de Deus chegando, visse agora aquilo que Deus está fazendo e nisso se alegrasse. Spurgeon, comentando acerca dessa passagem, diz o seguinte, acerca de Davi: os seus bens evidentemente estavam em baixa, e o que era pior, sua fama tinha decaído muito. Contudo, Davi demonstra fé verdadeira em Deus, a quem tinha exposto as suas tristezas prementes. As sombras da caverna cobrem o salmo, contudo, como se estivesse em pé à entrada dela, o profeta poeta vê uma luz brilhante um pouco à frente. E essa experiência de Davi, que é aqui comentada por Spurgeon, pode ser a experiência da minha e da sua vida, quando nós, em meio a essa oração, na angústia, colocamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Que Deus abasteça o nosso coração e nos encha dessa esperança em nome de Jesus. Terceira lição que nós aprendemos está relacionada ao livramento de Deus a esse homem aflito. Veja que não apenas ele se encontrava numa situação de aflição, ele não apenas clamou a Deus nesta aflição, mas agora o Salmo nos retrata o livramento de Deus a esse homem aflito. Davi passou pela caverna para que Deus tratasse com ele, mas a caverna não era o seu destino final, apenas uma passagem para que ele pudesse chegar ao que Deus projetou para ele, para que ele chegasse até o trono de Israel. Assim também, meus irmãos, estamos passando por momentos tenebrosos, por momentos de cavernas escuras, momentos em que talvez nos sintamos no fundo da caverna,
mas esse não é o nosso destino final. Nós somos chamados a esperarmos nesta obra que Deus está fazendo nas nossas vidas. Assim como Deus trabalhou na vida de Davi, trabalhou em sua trajetória para levá-lo até onde o Senhor tinha o seu propósito na vida dele, o Senhor também nesses dias tem trabalhado nas nossas vidas, para não apenas nos dar livramento, mas para nos mostrar aquilo que Ele deseja fazer também através das nossas vidas, no seu propósito que Ele tem para cada um de nós. Nós precisamos muitas vezes passar pela caverna da aflição, para que nós aprendamos a orar e como orar eficazmente, para que, enfim, nós cheguemos à realidade que Deus está nos propondo. Esta já é uma realidade para a qual nós só atentamos quando nós olhamos para ela. Ainda que as situações sejam extremamente complicadas e talvez até pareça que os nossos olhos se fecharão diante dessas circunstâncias difíceis, nós precisamos manter o foco no Senhor e esperar pelo livramento do Senhor. Me lembro da história que eu vi certa feita de uma menininha que tinha muito medo do escuro, medo da morte. E um dia ela disse para sua mamãe: mamãe, eu tenho medo, eu quero dormir com você, eu quero dormir no seu quarto. E aquela mamãe, pegando a sua filhinha, levou-a e a colocou no seu quarto. E logo a menina adormeceu. E quando a menina adormeceu, a mãe pega aquela menina e a leva para o seu quarto. E no outro dia, a menina abre os seus olhos e ela acha aquilo muito estranho. Fala: mamãe, que estranho, eu dormi no seu quarto, mas eu acordei no meu. E de fato, essa história ilustra muito bem a realidade das nossas vidas. Nossos olhos podem até se fechar em meio às aflições, mas se nós temos crido no Senhor, se nós temos confiado nele, se nós temos esperado nele, os nossos olhos podem até se fechar, mas se eles se fecharem nesse mundo, em meio à aflição, no fundo da caverna, nós os abriremos na presença do Senhor Todo-Poderoso. Então, as nossas angústias já terão passado e nós para sempre estaremos com o Senhor. Esta era a confiança de Davi. Era nisso que Davi esperava, era nisso que ele tinha certeza. E assim também, meus irmãos, nós também precisamos estar certos disso. Para nós, se morremos, com ele nós reinaremos. Se vivemos, para a sua glória nós vivemos, e na sua presença, sustentados em meio às mais diversas aflições, nós suportaremos para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Ele possa continuar falando aos nossos corações, instruindo as nossas vidas, e assim nós caminhemos de acordo com aquilo que é propósito do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor, mais uma vez. Pai Santo, Deus querido, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, clamamos ao Senhor, ó Deus, pela Tua igreja, pelo Teu povo, clamamos ao Senhor, ó Deus, pela situação que o nosso país atravessa, por essa crise, pelos temores mais diversos que têm solapado os nossos corações, e nós rogamos a Ti, ó Deus, que Tu venhas ao encontro das nossas vidas. Assim como o Senhor no passado socorreu a Davi naquela caverna de aflição, o levou a clamar e o ensinou lições preciosas, que essa seja também a realidade das nossas vidas, que nós aprendamos do Senhor, que nós clamemos ao Senhor, que nós conheçamos ao Senhor e que nós confiemos no Senhor. Visita cada irmão no seu lar neste momento. Visita, Senhor, todo aquele que nos acompanha, que ouve esta mensagem, que ouve esta oração, que a sua vida seja tomada pelo Senhor, que a sua vida seja fortalecida pelo Senhor e que cada um tenha a sua confiança, a sua fé inteiramente, exclusivamente depositada e posta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor. É o que clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Alguns recados importantes, meus irmãos. Nesse tempo em que não temos nos reunido na igreja, queremos comunicar que a secretaria da igreja continua funcionando normalmente, de segunda a sexta, nos horários habituais. Se caso algum irmão necessitar de algo, pode entrar em contato conosco pelos telefones, pelas nossas mídias sociais.
Também nós temos divulgado, os irmãos têm nos ajudado nisso, temos feito periodicamente lives no Facebook, temos gravado essa mensagem que você acabou de ouvir também no YouTube. Pedimos que vocês nos ajudem a compartilhar essas mensagens, vocês possam aproveitar esse tempo, embora não estejamos vindo à igreja, para nos reunirmos junto com os nossos familiares em casa e buscarmos a Deus nesse tempo. Entendemos que é um tempo de quarentena que está por chegar ao fim, assim nós esperamos e buscamos isso em Deus, mas enquanto isso não acontece, enquanto nós não podemos nos reunir no templo, que nós sejamos reunidos com a nossa família, buscando a Deus, realizando o culto doméstico, falando com as nossas crianças, orando a Deus e assim buscando a sua face a cada dia. Essa é a nossa direção, nossa exortação para a vida de cada um dos irmãos. Estamos providenciando também mais alguns recursos para disponibilizar aqui na internet, seja no YouTube, no Facebook, para que isso sirva como ferramenta na edificação dos irmãos. Se os irmãos também precisarem de um acompanhamento pastoral, uma assistência pastoral, nos procure. Entre em contato conosco pelo telefone, pelas mídias sociais. Nós temos estado aqui na igreja, também no escritório pastoral. Nós teremos prazer em lhe atender, em de alguma forma poder ajudar os irmãos. Caso algum irmão necessite de assistência pastoral, nos procure, seja pelo telefone, pelas mídias sociais. Nós estamos aqui na igreja também durante a semana e procuraremos ajudar os irmãos. No mais, qualquer dúvida, qualquer informação, estamos aqui à disposição. Que Deus os abençoe e continuemos orando e clamando a Deus pelas nossas vidas, pela nossa nação, por toda a situação que temos enfrentado. Deus abençoe.